Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas. Espero que a paz do Senhor nosso Jesus possa nos encontrar neste dia e abençoar grandemente nossa vida. Amém? Convido vocês a abrirem as nossas Bíblias no capítulo de Mateus, no capítulo 14, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. É uma passagem muito conhecida, bíblica, onde Jesus ele anda sobre o mar. Amém? Mas lembramos que, eu quero lembrar, pessoal, que a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Ela não é fixa. Ela não é uma coisa estática. Ela não é morta. Cada vez que nós lemos ou estudamos a palavra do Senhor, ela tem uma mensagem diferente para nos mostrar, para nos falar. E nesta manhã, eu estou aqui gravando esse vídeo, pedindo a Deus para me usar, para ser usado, para que o Espírito Santo venha falar, não eu. Que a sabedoria, que a unção venha do céu, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Aqui nós encontramos os apóstolos dentro de um barquinho de madeira. Diz assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Pessoal, aqui quando Jesus começa a caminhar sobre o mar para se chegar até o barco, com certeza Jesus não fez isso à toa. Jesus tinha um propósito. Jesus sempre tinha uma mensagem, um propósito para as atitudes dele e para os milagres que ele fazia. Jesus não fazia milagres para se exibir. Jesus fazia milagre para ganhar almas. E para que isso fosse registrado nas Escrituras, e para que venhamos a crer que Ele é o Filho de Deus. Assim como os apóstolos creram, né? E foram ali, após a morte de Cristo, batizados no Espírito Santo, e propagaram o Evangelho, juntamente com outros também discípulos, para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Amém? Eu peço perdão, minha garganta está ruim, tá, pessoal? Estou com uma irritação forte na garganta já há algum tempo. Quem acompanha meu canal sabe. Espero que não atrapalhe muito o vídeo. Mas o importante aqui é a mensagem, que nós possamos estar aqui conectados com o Salvador. Amém? Continue. Lembrando aqui que aqui já era noite, tá, pessoal? Que era noite. Eu nunca naveguei à noite. Eu nunca andei de barco à noite. Eu andei poucas vezes de barco. Todas as vezes de dia com sol quente. Eu imagino. E andei em barcos, né, considerados modernos hoje em dia, barcos a motores. Naquele tempo o barco não tinha motor. Eu vi recentemente um barco similar de pescador, na época de Jesus, sendo tirado do mar em que Jesus andou. Era um barco de madeira, muito bem construído, né? Mas um barquinho de madeira. Frente ao oceano, não é nada. Nós vemos aí navios, né?
Há pouco tempo atrás nós vimos aí um transatlântico afundou, né? Então o mar não é brincadeira. O mar, quando está revolto, ele dá medo, principalmente se você estiver num barquinho de madeira. Tem muitas pessoas que criticam o apóstolo Pedro, né? Porque ele não teve fé. Mas vamos chegar nessa parte aí. Vamos continuar a leitura. E os discípulos, vendo-o caminhar entre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, és tu? Se és tu, mande-me e ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro. Cada discípulo tinha sua própria personalidade, como nós temos a nossa, pessoal. Nós somos singular. Nenhum ser humano é igual ao outro. Ninguém pensa o tempo todo igual a todo mundo, ou igual a alguém. Nós somos diferentes. O apóstolo Pedro, ele tinha aquela personalidade forte, tanto é que Deus muda o nome dele para Pedro, né? Porque o nome dele era Cefas. O nome de Pedro não era Pedro, era Cefas. E Pedro significa pedra, significa rocha. Pedro era um homem impulsivo. Pedro era um homem de atitude. Talvez não fosse um homem de raciocínio. Não estou dizendo que Pedro era burro. Estou dizendo que Pedro talvez fosse aquele homem que não raciocinasse muito bem antes de tomar uma decisão. Mas ele teve a coragem. Eu não sei o que se passou na cabeça de Pedro. A Bíblia não fala. Ele só fala que Pedro pediu para ir ter com o mestre. E ele foi feliz aí. Nós temos que pedir para irmos até o mestre. Nós temos que ter esse contato com o mestre. Nós temos que ter a ousadia que Pedro teve de mover no sobrenatural. Porque será que seria fácil você descer do barco e ir até Jesus? Será que é fácil? Continuando a leitura aqui. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vemos Pedro andando, caminhando sobre o mar. Mas eis que de repente, né, Pedro, apenas um homem. Eu estou rindo, pessoal, mas é assim, né, eu estou imaginando a cena, né? Aquele medo que bate na gente, né? Mesmo estando com o mestre. É natural, é normal, mas nós devemos combater esse medo. Como é que a gente combate esse medo? Com a fé. E Pedro começa a afundar. Pedro ia se afogar, Pedro ia morrer. Mas por que ele foi até lá? Porque ele sabia que o mestre estava ali e não o deixaria afogar-se. Ele sabia que o mestre não o deixaria sozinho. Então Pedro tinha fé. Ele teve sim um momento de fraqueza e foi descendo por fundo. E quando subiram para o barco, Jesus acalma o vento, né? Em outros livros, essa passagem diz que ele vai e repreende o mar, né? Aqui diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus.
E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Aí era o quê? Aí era fé, né? Aquele que tinha fé e tocava na orla do manto de Jesus era salvo. Não precisava mais nada. Jesus não precisava sapatear. Jesus não precisava rolar no chão. Jesus não precisava gritar. Amém? Porque o poder do Espírito Santo, o poder de Deus estava com ele. Jesus é poder também. É o Filho de Deus. Para isso ele veio, para curar os enfermos, para salvar aquele que está perdido. E ele ainda faz isso hoje, pessoal. Jesus não está morto não, Jesus está vivo. E está na glória. Está à direita do Pai. É necessário nos lançarmos ao mar. É necessário termos a ousadia de Pedro. Sim. Mover no sobrenatural. Crer no invisível. Porque se você crer só naquilo que você está vendo, né? Tem muitas pessoas que se dizem ateus porque não veem Deus, né? Mas se você acredita só naquilo que você vê, você é uma pobre criatura. Desculpa eu falar dessa forma. Você é pobre. Você não vê o vento, mas você sabe que ele existe. Porque o vento, ele dá sinais da sua existência. Deus dá sinais da sua existência. Quando você olha a natureza em si, seja uma bela filmagem, quando você vê o mar, quando você vê um coral de Recife, não tem como você não ver os sinais de Deus. Quando você vê, eu não sei se vocês conhecem essa história, um menino foi o único sobrevivente de um voo que caiu. Quando o avião bate, ou antes de bater, a cadeira dele sai do avião, voa, e ele sofre apenas arranhões. Eu acho que nem arranhões. A possibilidade desse menino ter sido salvo era impossível. Isso não é um sinal da existência de Deus? Claro que é. Agora, cabe você crer ou não crer. Cabe você querer andar no mar ou não. Cabe você querer ir até Jesus ou não. Ou você fica lá no barquinho. Espere Jesus chegar. Né? Mas você também pode ir ao encontro ao Mestre. Só que Jesus, ele quer que você vá até ele. Jesus quer que você tenha fé. Jesus diz, se não tivermos fé, se a nossa fé for do tamanho do grãozinho de mostarda, da semente, nós seremos capazes de transportar montes, montanhas. E como é que a gente aumenta a nossa fé? É ouvindo a palavra de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peça fé a Deus, peça amor a Deus. Peça que Deus coloque amor no seu coração. Porque quem ama seu semelhante, quem ama a Deus, tem fé. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho fé na humanidade. Você pode até não ter fé na humanidade, mas você tem que ter fé em Deus. Deus não te pede para ter fé no homem, Deus te pede para ter fé nele. Você não é capaz de fazer sozinho, mas com Deus você é capaz. Eu não sei como é que você se encontra, né? Essa manhã, esse dia, ou essa noite, ou essa tarde. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo, que dia você vai ouvir esse vídeo.
Em que situação você vai ouvir esse vídeo? Independente da situação, vá em encontro ao Mestre. Vai, se lance no mar. Sim, se lance no mar, mesmo com medo. Eu acredito que o apóstolo Pedro estava com medo desde o início. Quem não teria? Mas ele foi assim mesmo. Vai do jeito que você está. Se você fuma, se você bebe, se você tem vício da cocaína, se você tem um vício da prostituição, vai até o Mestre. Clame a Ele, porque Ele vai te segurar pela mão e vai te levantar. E vai te colocar a salvo. Ele vai te colocar, como diz o salmista, num lugar espaçoso. Não num lugar apertado. O salmista quer dizer que esse lugar espaçoso era um lugar de conforto. O salmista quer dizer que o lugar espaçoso era um lugar seguro. É isso que Deus faz conosco. É isso que esse Jesus faz conosco e quer fazer com você. É para isso que ele veio evangelizar. É para isso que ele deu a sua vida, para que todo aquele que nele crer fosse salvo. Seja salvo. E será salvo até a sua vinda. Basta crer. Basta crer. Vou repetir, basta crer. Você não precisa doar todos os seus bens. Você não precisa queimar seu corpo. Jesus não está te pedindo nada disso. Jesus está pedindo para que você creia. E você crendo, você vai nascer de novo. E esse nascer de novo vem de Deus, não é de você que vai vir. Essa transformação é de Deus. É de dentro para fora. Amém? Espero que tenha gostado. Que vocês tenham gostado. Que a palavra venha abençoar a vida de vocês, a sua casa, a sua família.